Olá, seja bem-vindo a mais um encontro dentro dos nossos 10 dias de oração. Nós estamos tendo a possibilidade todas as manhãs, ali por volta das 6 até as 6:30, de orarmos, buscarmos a Deus, colocar em prática a oração em comunidade. Eu já tenho repetido algumas vezes durante essa nossa campanha de que é importante que tenhamos a nossa oração pessoal. Mas existe uma dimensão dentro do contexto da espiritualidade que é a oração em comunidade. Como já mencionei também, quando 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo concordam em pedir alguma coisa ao Pai, o Senhor, Ele nos oferece. Portanto, há uma dimensão coletiva também dentro do contexto da oração. E nós queremos que você experimente isso. Então vamos orar juntos às 6 da manhã. Temos tido realmente alguns testemunhos muito bonitos de pessoas que já têm sentido a manifestação do Espírito Santo de Deus nesses momentos de oração. Tem sido muito bom. E à noite a gente tem tido a possibilidade de poder navegar um pouco dentro do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da oração, compreendendo alguns princípios sobre oração. Hoje não poderia ser diferente, nós vamos analisar a oração dentro do contexto do batismo de Cristo Jesus. E talvez você, num primeiro momento, possa até ter algum tipo de preconceito em relação ao tema, mas por favor, abra seu coração e deixe o Espírito de Deus falar com você. Nós vamos ler o texto, que é de Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, e na sequência faremos uma oração e vamos conversar um pouco sobre o texto. Para a leitura, eu estou usando a Nova Versão Internacional da Bíblia. O texto vai dizer assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Eu queria só que você repetisse comigo aí a frase que vai aparecer no meio do versículo 21. Exatamente, 21. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Olhe comigo. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque nela entendemos que existe um poder todo especial na oração. Ajuda-nos, Pai, a podermos compreender aquilo que é a tua vontade. E fala conosco hoje, ensina-nos a orar, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Você precisa compreender que desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, que nós temos um grande problema, um grave problema com o pecado. Isaías capítulo 59, verso 2, vai dizer que o pecado ele levanta um muro de separação entre nós e Deus. Nos separa de Deus. Essa é a razão pela qual o Senhor Deus odeia tanto o pecado. Quando você analisa aquilo que aconteceu exatamente depois que o pecado aqui entrou. O Senhor Deus vem até o jardim do Éden e Adão e Eva, que sempre corriam para poder estar na presença de Deus, quando sentiam a sua presença no jardim, eles agora correram também, mas correram para longe de Deus. Deus, por sua vez, respeitando o livre-arbítrio do ser humano, mesmo sabendo exatamente onde Adão e Eva estavam, ele ainda pergunta: Adão, onde estás? Você percebe que a iniciativa de poder conseguir entreter relacionamento com o ser humano é sempre de Deus. É bem verdade que agora, depois que o pecado entrou e Deus decidido a salvar o ser humano, ele precisava ainda continuar se relacionando com o ser humano, falando com o ser humano, mandando os seus recados para o ser humano. E o jeito que ele encontrou para poder enviar esses recados por cima do muro, o muro do pecado, que foi estabelecido separando o homem de Deus, ele escolheu profetas, patriarcas, pessoas que receberam revelações de Deus e trouxeram a humanidade. Mas o jeito que o ser humano tinha de poder entrar agora na presença de Deus para poder de alguma maneira compreender qual era o propósito, o papel que Deus tinha para eles, era exatamente através da oração. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do propósito, do sonho, do plano que Deus tem para a nossa vida no nosso encontro de amanhã. Mas hoje eu queria que você ficasse com essa informação. Deus sempre teve necessidade de poder se relacionar com o ser humano, de falar com o ser humano. E a oração foi, de alguma maneira, a resposta do ser humano à revelação de Deus. Deus se revelava através dos santos profetas, através dos patriarcas,
E o ser humano, uma vez que tinha contato com essa mesma revelação, ele agora reagia através da oração. A oração, portanto, é o canal de comunicação entre Deus e o homem. Quando olhamos para a história de Cristo Jesus, que veio como o segundo Adão, na introdução do nosso tema da semana, que fizemos lá na quinta-feira, se você não teve a possibilidade de poder assistir, o vídeo está postado aí ainda dentro do contexto do nosso canal. Você pode ter a possibilidade de assistir novamente o tema número 1, que é a introdução ao Evangelho de Lucas. E você vai reparar ali que nós mencionamos a ideia de que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração. Ele é o Evangelho que trabalha de maneira mais intensa a questão da vida de oração de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, Cristo Jesus, quando veio aqui à Terra, quando ele nasceu como uma criança de Belém, ele veio como o segundo Adão. Lucas vai deixar isso bem claro na sua genealogia, reportando Jesus até Adão. Ele é o segundo Adão. Paulo vai trabalhar esse mesmo conceito e Lucas, como discípulo de Paulo, vai lançar mão da mesma ideia para poder trazer para cada um de nós. Como segundo Adão, para ser o representante da humanidade e poder salvar a humanidade, ele não podia ter nenhuma vantagem em cima do primeiro Adão. Ele não podia ter nada que pudesse ser assim, não. Ele está conseguindo isso porque ele é Deus. Ele está conseguindo vencer o pecado porque ele é Deus. Ele está vencendo a tentação porque ele é Deus. O apóstolo Paulo, ele explicou exatamente o que aconteceu com a encarnação de Cristo Jesus. E isso aqui é básico para a gente poder compreender o que estava acontecendo no batismo. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, onde ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui muita coisa. Ele está mencionando aqui principalmente que o Senhor Jesus é Deus, mas diante do quadro do ser humano, o ser humano está destinado à morte eterna. Ele percebeu que se ele não assumisse o preço da culpa pelo pecado da humanidade e viesse como um ser humano, não apenas como Deus, mas como um ser humano, para poder vencer aonde a humanidade havia sido completamente incapaz de vencer, que a humanidade estaria perdida para todo sempre. Então, ele não se apegou à sua posição enquanto Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziar-se, eu não tenho aqui a mínima pretensão de poder conseguir esgotar isso ou explicar isso para você. Até porque creio que durante toda a eternidade, um dos assuntos que nós mais estudaremos será a questão da encarnação. Como um Deus, criador do céu e da terra, o mesmo Deus que estava presente lá em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Lá em João capítulo 1, você descobre que esse Deus que falou foi ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, o Verbo que se fez carne. Até porque João vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está dizendo é que aquele que disse tudo apareceu lá em Gênesis 1, é ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, o mesmo que se fez carne e habitou entre nós. Paulo está falando a mesma coisa. Ele está dizendo que Jesus é Deus, Deus eterno, mas que ao decidir ser o representante da família humana, ele esvaziou-se a si mesmo. A divindade estava lá, ele misturou a sua essência divina com o DNA de uma menina de no máximo 17 anos, a Maria. E agora ele é 100% Deus e 100% homem. Mas enquanto desempenhou o seu papel aqui na Terra como representante da humanidade, a melhor explicação que eu encontrei para
o que a divindade de Cristo estava fazendo nesse período todo. Ellen White, no livro Deserto das Nações, diz que a divindade de Cristo estava latente lá dentro, ou seja, ela estava lá, mas não se manifestava. Ela menciona alguns momentos em que a sua divindade ela realmente irrompeu diante de si, como por exemplo quando ele tomou o chicote e foi expulsar os cambistas do templo. Eu quero que você pare e pense, havia uma polícia que tomava conta do templo. Por que Jesus não foi preso por essa polícia? Quando ele pegou o chicote, ele começou a abrir a porta dos currais para que os animais que ali estavam fugissem, virando mesa dos cambistas, e com um chicote na mão ele dizia: a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram num covil de ladrões e salteadores. E as pessoas saíram correndo. Era um homem. Ali naquele momento ela diz que a divindade de Cristo irrompeu de dentro dele, e as pessoas perceberam ninguém menos do que o próprio Deus. Na transfiguração, a divindade dele também irrompeu. No momento da ressurreição, a divindade dele também irrompeu. Houve alguns momentos em que a divindade de Cristo apareceu, mas no decorrer do seu ministério, ele esvaziou-se das prerrogativas divinas. E cada um dos milagres que operou, cada uma das grandes coisas que fez, ele o fez no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha que abrir um caminho para que todos aqueles que quisessem segui-lo tivessem a possibilidade de poder fazer. E o jeito pelo qual nós temos a possibilidade de alcançar a salvação e a vida eterna, e ao mesmo tempo de ter o poder para sermos aquilo que Deus sonhou que fôssemos, é através da terceira pessoa da Trindade Divina, do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava com Cristo Jesus. Portanto, Jesus, ele, através do Espírito Santo que o impressionou, ele compreendeu desde muito cedo o papel que ele teria que desempenhar. Por exemplo, Ellen White vai mencionar que aos 12 anos de idade, quando Jesus Cristo estava lá no templo, quando pela primeira vez ele foi a Jerusalém, e quando ele viu o sacrifício acontecer no templo, ele compreendeu pelo Espírito Santo que aquele cordeiro representava ele mesmo e que ele tinha vindo para poder morrer pela humanidade. E essa foi uma das motivações pelas quais ele foi até a escola do templo e ele discutiu com os mestres da lei. Ele compreendeu quem ele era. E quando os seus pais, José e Maria, o encontraram 2 dias depois e perguntaram: aonde você estava? Maria vai perguntar, repreendendo: o teu pai e eu te procurávamos por todos os lados. Ele vai responder: não sabiam que me convinha cuidar dos negócios do meu pai? Mas a partir desse momento, Lucas, que é o que mais fala sobre o momento da infância de Cristo, que é o que vai chegar até o relato de Jesus no templo aos 12 anos de idade, ele se cala. E Jesus vai aparecer novamente agora no relato com 30 anos de idade. Ele está na carpintaria do seu pai, lá em Nazaré. José provavelmente já tinha morrido nessa altura, e Jesus, na qualidade de primogênito de José e Maria, era ele quem tomava conta da família e provavelmente era ele quem tomava conta da carpintaria. E Jesus Cristo, quando ele sabe daquilo que está acontecendo na região da Judéia, quando ele ouve falar que João Batista, que era seu primo, é bem verdade, mas que ambos haviam crescido completamente distanciados um do outro. João Batista cresceu no deserto da Judéia, mais ao sul, e Jesus cresceu na cidade de Nazaré, mais ao norte. Ellen White dá um detalhe interessante, ela diz que eles nunca se encontraram. Deus não queria que as pessoas entendessem que, agora por uma questão de parentesco, um estava tentando apoiar o outro. Mas o fato é que Jesus, quando sabe que João Batista está pregando, está batizando no Rio Jordão, o Espírito Santo se manifestou a ele e fez com que ele compreendesse que o tempo do início do seu ministério havia chegado. O Espírito Santo já havia revelado a Cristo Jesus que o sinal de que o tempo do seu ministério havia chegado era quando João Batista começasse a desempenhar o seu ministério. Ele sabia disso, e quando João Batista começa a batizar pessoas lá no Rio Jordão, Jesus fecha a carpintaria de Nazaré. E Jesus desce até o extremo sul, até a região da Judéia, vai até o Rio Jordão, aonde João Batista está pregando. As pessoas estão sendo batizadas por ele. E agora Jesus vem até João Batista. Há um detalhe importante. João Batista, ele havia recebido também, através do mesmo Espírito Santo, a informação de que ele teria a possibilidade de não apenas preparar o caminho do Messias, mas de apresentar o Messias às pessoas. E ele saberia quem era o Messias
quando o Messias viesse até ele, ele teria a possibilidade de poder saber quem ele era. O Espírito Santo revelaria quem ele era, por uma série de fatores. Pelos fatores que teriam lugar durante o próprio batismo, porque o Espírito de Deus viria sobre ele em forma de pomba, mas ele reconheceria. O Espírito Santo daria a ele a capacidade de poder reconhecer Jesus. E quando agora Jesus vem até ele, é interessante o relato de Lucas. Lucas vai dar aqui alguns detalhes que são realmente muito importantes. Se você quiser acompanhar o texto, o versículo 21 diz: quando todo o povo estava sendo batizado, e Jesus também foi. Há uma construção gramatical grega aqui na construção desse texto que dá a entender o seguinte, que Jesus chegou, o povo estava sendo batizado, e quando as pessoas todas foram batizadas, Jesus foi por último. Ele esperou que os outros fossem, e então ele foi. Ele esperou para que ele pudesse ser agora batizado. A ideia é essa. Ele vai até João Batista para poder ser batizado, e no momento em que ele chega, veja, João Batista nunca tinha tido a possibilidade de poder ver Jesus, e nem Jesus a João, apesar de serem primos. Mas o Espírito Santo naquele momento disse a João: é esse aí, ele é o Messias. E João Batista não espera duas vezes. É interessante que o Lucas não dá esse detalhe, mas Marcos vai dar esse detalhe. O Evangelho de Marcos, ele vai dizer que João olha para Jesus e diz: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem até mim. E Jesus vai dizer para ele: faça tudo que tem que ser feito para que se cumpra o que a profecia disse. E João agora obedecendo. Eu imagino o grande privilégio que João teve num momento como esse. Dentro do contexto do meu ministério, até o ano de 2010, eu tinha tido a possibilidade de batizar algo em torno de 5.000 pessoas dentro do meu ministério. Mas cada vez que a gente levanta a mão do ministério para poder batizar alguém, é uma emoção diferente. Mas eu imagino a emoção que João sentiu quando levantando a mão do ministério sobre a cabeça de ninguém menos do que do Cristo, a segunda pessoa da Trindade Divina encarnada no Jesus de Nazaré. Você imagina a emoção que João deve ter sentido naquele momento? E depois de poder mergulhar Cristo Jesus na água e trazê-lo de volta, Lucas é o único que vai dar esse detalhe. Ele vai dizer: e quando ele estava orando, eu quero que você grave bem essa informação, e Jesus estava orando. Uma pergunta que surge aqui nessa altura, com certeza, é: o que é que Jesus estava dizendo para o Pai nessa altura? Que tipo de palavras, que tipo de oração Jesus faria no momento do seu batismo? Lucas é o único que vai dar esse detalhe, que vai dizer que Jesus, logo depois ele foi batizado, João o imergiu na água, o trouxe de volta, e assim que ele termina, ele começa a orar. É realmente emocionante ler o que Ellen White fala a respeito desse assunto. Ela menciona que Jesus, naquele momento, tinha a compreensão de que ele era o representante da raça humana, que ele estava ali não apenas como a segunda pessoa da Trindade Divina, mas como o segundo Adão. Ele precisava ter a certeza de que, apesar do que ele tinha visto naqueles 30 anos de vida, ele tinha visto a humanidade corrompida, a humanidade completamente envolvida na rebelião, juntamente com o rebelde, com Satanás, que ele agora seria aceito pelo Pai como representante da raça caída. Ele estava disposto a começar o seu ministério público, ele estava disposto a desempenhar todo o seu ministério, sabendo já que ele estava agora numa contagem regressiva, a partir daquele momento, para encarar a cruz. E ele queria agora a garantia, a certeza de que o Pai o aceitaria como o segundo Adão, de que o Pai o aceitaria como o representante da raça humana. Então ele agora ora pedindo ao Pai que o Pai se manifestasse e mostrasse a ele, de alguma maneira, que ele havia sido aceito como o representante da raça humana. É interessante aquilo que está acontecendo aqui. Porque imediatamente, enquanto ele ainda estava orando, veja, eu gosto dessa ideia, ele ainda estava orando e algo aconteceu. O céu se abriu. Do céu se ouviu uma voz, era o Pai. Ellen White vai dizer que no momento em que Cristo começou a orar, os anjos no céu se posicionaram. Porque eles só esperavam que o Pai agora os enviasse como um mensageiro celestial, com uma mensagem para o Cristo. Porque ele estava orando. Eles ficaram
realmente assustados até. Nunca tinham imaginado de ouvir a segunda pessoa da Trindade Divina orando para a primeira pessoa da Trindade Divina, dizendo: eu quero que você me mostre que a minha encarnação, o fato de eu ser agora o representante da humanidade, que isso foi aceito. E os anjos esperavam, olhavam para o Pai agora com uma expectativa de que uma mensagem fosse dada para que eles descessem até o Filho. O Pai olha para os anjos e faz um sinal como que dizendo: não vou enviar nenhum de vocês. E o Pai agora, ele abre um caminho do seu trono, diretamente até o Rio Jordão. E pessoalmente ele fala: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em ti me agrado. Nas palavras de Lucas, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E o Espírito de Deus desce agora sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Veja, 3 coisas acontecem aqui no momento do batismo de Jesus. E com isso eu quero encerrar as minhas considerações. Eu quero fazer aqui 3 aplicações, mostrando para você que quando Cristo orou, 3 coisas aconteceram. As mesmas 3 coisas que nós precisamos que Deus faça quando nós começamos a orar. Eu sei que você tem os seus pedidos, que você tem entrado na presença de Deus nesses 10 dias, tem buscado de Deus algumas respostas, mas agora nesse texto nós descobrimos 3 coisas que tem que acontecer quando nós vamos orar. A primeira coisa que tem que acontecer, veja, o texto aqui vai dizer, vamos dar uma olhada aqui, ó. Enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu. A primeira coisa que tem que acontecer quando você ora é o céu se abrir. E para o céu se abrir, você tem que ter uma compreensão. A oração, e isso tem que ficar muito claro para você, a oração não faz com que o céu desça até a terra. A oração não vai fazer com que o céu venha até a terra. Na carta aos Hebreus, nós encontramos uma declaração de como é que nós devemos, de alguma maneira, entrar em oração diante do Pai. O autor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós devemos entrar com ousadia na presença do Pai, na sala do trono, em nome de Cristo Jesus. A oração te abre a possibilidade de entrar na presença do Todo-Poderoso. Quando o pecado entrou no nosso planeta, a Trindade Divina estabeleceu alguns critérios e separou funções. Cada um deles teria um papel a desempenhar na salvação da humanidade. Nós não sabemos como é que eram as funções da Trindade Divina antes da entrada do pecado no mundo e nem como será depois. Mas durante o período do pecado, o Pai, a primeira pessoa da Trindade Divina, ficou responsável por dirigir todo o plano. A segunda pessoa da Trindade Divina ficou responsável de vir e tornar-se um de nós, o nosso representante. A terceira pessoa da Trindade Divina se tornou responsável por tocar nos corações e levá-los a Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade Divina. Cada um deles tem um papel. Então, quando nós entramos agora diante do Pai, por que entramos diante do Pai? Porque o Pai é o responsável por administrar todo o plano da salvação. Ele é o responsável por dirigir, por administrar. Não é porque ele seja maior do que a segunda ou a terceira pessoa da Trindade Divina. É porque essa função foi atribuída a ele dentro do processo de salvação da humanidade. Então, quando nós oramos, nós entramos na presença dele. O céu se abre para nós. Nós temos a ideia de que quando o céu se abre, o céu desce à terra. Não, o céu se abre para que haja uma comunicação entre o céu e a terra. Você se lembra, por exemplo, naquela noite em que Jacó estava fugindo do seu irmão, sem saber o que estava acontecendo? Jacó está angustiado, ele abre o coração diante de Deus e durante a noite ele tem um sonho. E ele vê uma escada que liga o céu à terra e os anjos subiam e desciam por essa mesma escada. Essa escada é Cristo Jesus. A oração, através de Cristo Jesus, nos abre um caminho para chegarmos até o céu. Portanto, o que você precisa ter claro diante da sua mente quando você vai orar é que o céu está aberto para você. Você pode chegar com ousadia diante do Pai, porque você está fazendo isso em nome de Cristo Jesus. A segunda coisa que vai acontecer é aquilo que vai ser mencionado, olha, enquanto estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Isso aqui é algo realmente fantástico. A segunda coisa que precisa acontecer no momento em que nós estamos orando é a manifestação do Espírito Santo em nós.
A Bíblia vai deixar claro para a gente que nós não sabemos o que pedir. Que nós, quando vamos pedir, nós pedimos mal e por isso não recebemos. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina, é apresentado no contexto bíblico como aquele que leva as nossas causas diante do Pai e que com gemidos inexprimíveis ele traduz aquilo que nós estamos pedindo diante do Pai. É mais ou menos o seguinte: quando você chega diante do Pai, porque o céu foi aberto para você quando você começou a orar, porque você orou em nome de Jesus. O Espírito Santo agora está diante do Pai também, e ele vai dizer: Pai, na verdade o que o Samuel está precisando é disso, daquilo, daquilo outro. É por isso que às vezes nós pedimos uma coisa e o céu nos oferece outra. Porque o Espírito de Deus, ele de alguma maneira está dirigindo os nossos pedidos diante do Pai. Porque às vezes nós pedimos e achamos que precisamos de uma coisa, mas o Espírito Santo sabe que o que precisamos é de outra. Então ele traduz o nosso pedido diante do Pai. Então a primeira coisa que acontece, o céu se abre, nós temos a possibilidade de entrar de forma confiante diante do Pai. Segunda coisa, o Espírito Santo de Deus se posiciona junto conosco na hora da oração, para poder traduzir o nosso pedido diante do Pai. E a terceira coisa que acontece, isso aqui é fantástico. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Há uma revelação, há uma resposta da parte do céu quando nós oramos. O céu tem prazer em poder responder nossas orações. É bem verdade, eu preciso aqui abrir um parênteses para poder dizer a vocês que nem sempre a resposta vem como acabou acontecendo no batismo de Jesus, de forma imediata. Às vezes acontece, mas na maior parte das vezes existe um momento de espera para que a oração seja respondida, e não é necessariamente porque Deus não quer responder. Existe uma luta por detrás dos bastidores no mundo espiritual. Lembre-se que Daniel, por exemplo, orou durante 21 dias pedindo a revelação do Pai. O céu se abriu para ele entrou de maneira confiante diante do Pai. O Espírito Santo de Deus dirigiu o seu pedido. O Pai deu ordem para que a resposta viesse para Daniel, mas ela demorou 21 dias para chegar. E quando chegou, o anjo Gabriel disse: Olha, Daniel, desculpe o meu atraso, mas é que na hora em que o pai me mandou vir aqui, o príncipe da Pérsia, o rebelde, entrou, começou a lutar contra mim nas regiões celestiais, e se não fosse o próprio Miguel, o grande príncipe, vir em minha defesa, eu não tinha conseguido chegar aqui. Existe uma batalha por detrás dos bastidores. A gente vai falar sobre ela mais adiante nesses 10 dias de oração. Mas nós precisamos compreender que o céu se abre, a resposta vem. Portanto, no próprio contexto do batismo de Cristo Jesus, nós entendemos que quando nós decidimos orar, essas três coisas acontecem. O céu se abre. O Espírito de Deus se posiciona junto conosco. E a resposta do céu, ela vem. Eu quero muito que você tenha essa experiência durante esses 10 dias de oração. Eu quero muito que você tenha a possibilidade de poder ter essa experiência que Cristo teve por ocasião do seu batismo. De ter a possibilidade de ver o céu se abrindo, o Espírito de Deus vindo em forma corpórea, e ao mesmo tempo a resposta de Deus, a manifestação do céu acontecendo em relação ao seu pedido. Pastor, eu estou fazendo isso há algum tempo. Vamos fazer agora como igreja. Não deixe de participar do clamor na madrugada, das 6 às 6:30, como povo de Deus nós vamos estar orando. Encaminhe o seu pedido para a nossa pastoral, para a gente poder estar orando por isso. Deixa a gente estar junto com você, clamando junto com você. Nós queremos que até o final desses 10 dias, nós temos a possibilidade de ver também o céu aberto, o Espírito de Deus intercedendo conosco diante do Pai, e ao mesmo tempo a resposta do Pai vindo. Eu creio que isso é possível. E eu quero te desafiar a decidir viver essa experiência. Entre com ousadia diante do Pai. Às vezes nós olhamos e dizemos: Deus não vai me responder, eu não mereço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum de nós merece. Mas pela graça de Cristo Jesus, nós temos um acesso aberto diante do Pai. E nós podemos entrar de forma ousada diante do Pai. O Senhor Jesus Cristo teve a possibilidade de poder experimentar isso enquanto segundo Adão. E Ele abriu o caminho para a gente. Hoje nós podemos experimentar a mesma coisa. E eu gostaria de orar agora pedindo a Deus para que nos ajudasse a experimentarmos essa mesma realidade no contexto das nossas orações nesses 10 dias. Junte-se a mim nessa prece. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o céu está aberto para nós porque Cristo abriu o caminho.
O Espírito de Deus está à nossa disposição para poder nos conduzir e ao mesmo tempo transmitir o nosso pedido diante do Pai. E o Pai está ansioso por responder às nossas preces. Ajuda-nos, Pai, a experimentarmos da mesma maneira essas respostas nesses 10 dias de oração. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por ter permanecido conosco até aqui. Não se esqueça que amanhã, às 6 horas da manhã, nós temos o nosso encontro de oração e, ao mesmo tempo, à noite, nós teremos a possibilidade de poder desdobrar um pouco mais do assunto da oração dentro do Evangelho de Lucas. Eu espero por você amanhã às 6 horas.